Olá, seja bem-vindo ao Momento ESG, a série especial do Bradesco BBI sobre desenvolvimento sustentável e seus impactos positivos nas organizações. Hoje estamos com a Comerc Energia, que irá nos contar um pouco mais sobre a sua estratégia de construção de framework ESG no modelo guarda-chuva, o qual a companhia já possui em 2 emissões que receberam o título verde, aquele que aborda os benefícios ambientais. O principal ponto positivo do framework guarda-chuva é a possibilidade de utilizar em qualquer emissão de dívida, seja mercado ou bilateral, que a companhia faça ao longo dos anos. No caso da Comerc, por exemplo, dado que ela possui diversas atividades que geram impacto ambiental positivo, ela pode utilizar o framework em emissões relacionadas a projetos de energia renovável, eficiência energética, iluminação eficiente e hidrogênio verde. E para falar sobre a estratégia ESG da companhia, sobre seu framework e sobre suas emissões rotuladas, converso hoje com Fernando, CFO da Comerc Energia, e com Luciano, diretor financeiro da Comerc Energia. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Caio. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês e também falar um pouco sobre o que a gente tem feito com os nossos clientes no caminho de descarbonização e falar também sobre as nossas emissões verdes. Muito obrigado. Obrigado, Caio, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. É um prazer conversar com vocês hoje. A Comerc Energia conta com uma agenda muito forte de auxiliar as companhias no seu processo de descarbonização. Antes de falarmos da emissão rotulada, vocês poderiam nos contar um pouco mais sobre a atuação da Comerc na agenda ESG? Como vocês pretendem auxiliar as companhias nesse processo para a transição para uma economia de mais baixo carbono? Claro, Caio. Falando um pouco da Comerc, está no centro da estratégia da Comerc ajudar nossos clientes nesse processo de redução de gases do efeito estufa. E nós temos um portfólio de soluções e de serviços para poder auxiliar nossos clientes. Tá? O primeiro passo, geralmente, é a entrada no mercado livre de energia, que é o primeiro passo que as empresas dão para ter acesso à energia renovável e daí começar essa jornada como um todo. E nós auxiliamos os clientes nessa migração e hoje a Comerc Energia é líder nesse mercado para a gestão de consumidores no mercado livre. E a partir daí, eles migram para eficiência, para outras soluções que ajudam nessa jornada como um todo. E nós estamos presentes em várias dessas soluções. Uma delas é todo o nosso portfólio de geração renovável. A Comerc hoje tem mais de 2 GB de capacidade instalada de geração renovável, somando 1,4 GB aproximadamente de geração centralizada solar, 280 megas de eólica e aproximadamente 270 de geração distribuída. Tá? E essa capacidade instalada de geração distribuída possibilita a gente disponibilizar energia renovável por assinatura para nossos clientes, para os clientes de baixa tensão, tanto os residenciais como pequenos comércios, pequenas empresas, que conseguem ter acesso a energia mais barata e energia renovável também. Tá? Adicionado a isso, nós temos algumas outras soluções, como, por exemplo, baterias. Baterias o preço da bateria vem em declínio, vem apresentando queda, e começa a ser viável uma série de soluções utilizando bateria para utilizar no processo de descarbonização. Seja ele para suprir alguma demanda onde tem intermitência de energia, seja ele em comunidades remotas que não têm acesso à rede de distribuição, a bateria, junto com a energia solar, funciona como uma solução muito boa. E, além disso, tem soluções de eficiência energéticas com uma série de processos, onde a gente geralmente comenta que, muitas vezes, a melhor forma de economizar energia é não utilizá-la, através da eficiência energética. E aí temos diversos projetos para vários setores da economia como um todo. Tá? E, por último, e não menos importante, a gente tem uma jornada de descarbonização, onde essa jornada nós auxiliamos nossos clientes, primeiro, a fazer um assessment desse cliente, qual é o inventário de carbono desse cliente, ajudamos na construção de um roadmap, do que seria o roadmap para a redução dessas emissões, e auxiliamos nas soluções e nos serviços para isso. Então, tentamos ajudar o cliente em toda essa jornada da redução de emissão de carbono.
E considerando, né, todas essas soluções e serviços que vocês acabam oferecendo para os clientes, é muito importante todo esse auxílio no processo de transição, seja por meio da energia renovável, né, processos que levem eficiência energética e também soluções para a redução das emissões em processos industriais, como, por exemplo, a própria geração solar, que ganhou escala rapidamente, como você mencionou dentro do business da companhia. Como é que vocês estão enxergando esse boom, né, de solar e eólica aqui no Brasil? Ótima pergunta, Caio. Eu acho que assim, o Brasil tem um grande diferencial, que começa pela parte natural, né? Nós temos uma disponibilidade de sol muito boa, de vento, de água e um território imenso. Isso tudo facilita muito para a gente utilizar as energias renováveis, reforçando o solar e eólicas que estão nesse crescimento muito grande. E, obviamente, a gente acredita que unificando os esforços de cada vez mais governo e o setor privado trabalhando em conjunto, pode aumentar ainda mais a penetração dessa energia renovável no Brasil e tornar o Brasil um protagonista nisso para o mundo inteiro. Sim. Não, ótimo. E aí, olhando para essa questão, né, dos investimentos em geração solar, eles são justamente extremamente relevantes, né, para esse processo de descarbonização em diferentes aí, atividades da economia como um todo, né? E falando um pouco sobre os frameworks para títulos verdes que vocês construíram, né, vocês podem detalhar um pouco mais para a gente como essas atividades elas estão contempladas dentro desse framework, né? Como foi a própria construção do framework e se o hidrogênio verde, né, essa tecnologia que está aí sendo tão discutida, está contemplada dentro desse documento. Legal, Caio. A gente trabalhou numa iniciativa de fazer um framework corporativo, o guarda-chuva, né? Então ele é um framework que acaba englobando todas as iniciativas da companhia, né? Não só as atuais, mas também aquelas onde a gente tem um plano de um dia entrar e a gente vem acompanhando muito de perto. Então, o nosso framework hoje, ele pega desde os nossos projetos em energia renováveis, solar e eólica, passando por eficiência energética também, né? E ele também já pega também um setor que a gente vem acompanhando muito de perto, que deve virar uma realidade no futuro próximo do Brasil, que também é o hidrogênio verde. Então, hoje a gente já tem um framework com um parecer independente que engloba aí todas as iniciativas da companhia. Não, ótimo. E é bom a gente estar falando de framework aqui, né? A gente no canal aqui já falamos um pouco sobre o que é o framework, do conceito de framework, e aqui a gente fala especificamente do guarda-chuva, né? E dessa possibilidade dele ser utilizado em diferentes emissões e que isso facilita bastante o processo, né? Obviamente é importante que você tenha ali todos os critérios estabelecidos dentro desse documento aprovados no SPO. Né, o documento ali que acaba amparando o processo de certificação, né, de validação dos compromissos ESG. Conta um pouco pra gente o que vocês acharam desse tipo de modelo de framework que acaba sendo mais amplo, né? E como isso impactou, porque vocês já fizeram mais de uma emissão amparada por esse documento. Qual é a diferença, né, na segunda emissão versus a primeira? Legal, Caio. A estratégia se mostrou bastante correta, né? Assim, de lá para cá já foram algumas emissões. A gente publicou o nosso framework em abril do ano passado, abril de 23, com o SPO também, né? O parecer independente também ali em abril do ano passado. De lá para cá a companhia já fez algumas emissões sobre esse framework e se mostrou bastante acertado. Primeiro por uma questão de cronograma, né? Você acaba ganhando e acelerando o processo de emissão, né? Que sempre traz uma complexidade muito grande. Ter mais essa complexidade durante o processo de emissão, você não ter, né, essa complexidade adicional é muito bom. E ajuda também bastante na questão dos custos, né? Visto que uma vez que você já tem um framework guarda-chuva e um SPO, que você consegue englobar tudo para dentro, do ponto de vista de custo também ajuda bastante e ajuda... Não tem custo, né? Nas próximas emissões não existe um custo adicional, né? Exatamente. O custo que você teve lá no início são só os custos da própria emissão. Exatamente. Então isso ajuda bastante em todo o processo de emissão, seja do ponto de vista de cronograma, seja do ponto de vista de custo. Não, ótimo. E aí pensando, né, a gente sempre fala de ESG, fala de impacto, de como isso repercute, né? Pensando em termos dos investidores, os demais stakeholders da companhia,
que vocês perceberam em termos de reação ou de recepção dessas duas operações com rotulagem ESG e da própria construção do framework? Bom, na atualidade, buscar iniciativas que busquem viabilizar, né, projetos aí de sustentabilidade é uma realidade dentro da agenda ESG, né, não só no Brasil como no mundo. E aqui no Brasil, especificamente, embora a gente ainda não enxergue um benefício direto do ponto de vista de custo ou de volume no mercado de capitais brasileiro, né, eu acho que é uma questão de tempo até que o que a gente vê em mercados mais maduros, como nos Estados Unidos, na Europa, para que eles cheguem aqui, né? E acho que além do mercado de capitais, a gente tem outras fontes de financiamento que são bastante importantes, onde a gente sim já vê aí, né, benefícios e condições bastante competitivas, né? E aí eu acho que um exemplo aqui no Brasil seria o Fundo Clima do BNDES, né, onde a gente vê ali taxas e condições de prazo bastante competitivas quando você compara, né, com outras fontes do mercado de capitais ou de fontes de financiamento. Então, Caio, além de todo o benefício e todo ganho intangível que isso traz para a companhia, né, emissões verde é uma realidade, já é uma realidade hoje, que vai continuar crescendo cada vez mais e vão ser fundamentais, importantes aí para o desenvolvimento de projetos sustentáveis ou sociais. E a gente espera que venha esse benefício de preço aqui no mercado local para incentivar, né, trazer aquela cenourinha mais para que as companhias sigam cada vez mais esse caminho. Bom, eu queria muito agradecer, Fernando, Luciano, pela presença de vocês, por compartilhar conosco um pouco mais da estratégia ESG da Comerc, do seu framework guarda-chuva e das emissões rotuladas, né? Para o Bradesco BBI, a gente sempre agradece, é um prazer gigantesco poder ter apoiado vocês nessa jornada e agradeço muito pela presença. Não, nós que agradecemos, Caio, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Caio. Até a próxima. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Não esqueçam de deixar um like e seguir o nosso canal. Até a próxima.